E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre um lançamento da DC Comics, uma nova série da editora chamada Contos do Multiverso Negro. Sim amigos, no vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre um gibi que eu li semana passada e que eu gostei bastante. Eu tô falando de Tales of the Dark Multiverse, ou Contos do Multiverso Negro em tradução livre. Isso aqui é uma nova série da editora que é uma espécie de Elseworlds, né? Uma antiga série da DC Comics, é uma espécie de What If. Se lembra do What If? E se da Marvel, né? E se o Thor fosse uma mulher? E se o Homem-Aranha fizesse parte do Quarteto Fantástico? Eles ficavam se colocando essas perguntas e respondiam em forma de história fechadinha, né, de one shot. E a DC Comics está de volta com esse formato que eu particularmente gosto bastante, dá bastante liberdade para os autores de brincarem com a mitologia da editora, né? E esse primeiro número aqui foi muito bacana, bem surpreendente, é escrito pelo Scott Snyder com desenhos do Javier Rodrigues. E ele se pergunta o que teria acontecido se o Bruce Wayne tivesse perdido para o Azrael. É importante um pouco de contexto, né? Isso aqui se passa imediatamente após a queda do morcego. Vocês leram a queda do morcego? Na queda do morcego, o Bruce Wayne tem a sua espinha quebrada pelo Bane, né? Daí quem assume o lugar do Batman em Gotham City durante o tempo que o Bruce Wayne estava fora é o Jumpo Valley, né, o Azrael. Acontece que o Azrael é completamente biruta, né, ele começa a matar os bandidos, né, o cara começa a passar fogo geral. E o Bruce Wayne vendo aquilo fica desesperado. Então quando ele finalmente consegue se restabelecer, ele vai lá enfrentar o Azrael para tomar de volta para si o manto do morcego. Então aqui nesse quadrinho a gente vai ver o que teria acontecido se o Bruce Wayne tivesse perdido. E cara, o resultado é muito bacana. A história se passa uns 20 anos depois desse evento e a gente vê um Jumpo Valley ainda mais transtornado do que ele já era normalmente, né? A gente vê uma Gotham City completamente transformada, né? Parece até uma espécie de metrópolis. As ruas estão mais seguras, mas no entanto as pessoas não têm mais nenhuma liberdade, né? Existe agora toque de recolher, virou um estado totalitário onde quem manda com punhos de ferro é o Azrael, que agora nem é mais chamado de Batman. Ele se tornou uma espécie de figura divina e é chamado agora de Santo Batman. Inclusive bem bacana o design da armadura dele, né, que é uma espécie de morcego misturado com cruz. E para aguentar o rojão, o Santo Batman agora toma veneno, sim, aquela mesma substância que fazia o Bane ficar fortão. O Jumpo Valley agora é dependente químico e toma veneno como se fosse água. Então só esse setup da história já é bem interessante, mas as coisas começam a ficar boas mesmo quando você descobre o que aconteceu com o Bruce Wayne. Sim, ele não tá morto, pior que morto, ele tá agora mantido refém no topo de um prédio. E ele tem encontros anuais com o Jumpo Valley, que vai lá todo ano pedir que ele reconheça a sua autoridade como Batman. O Bruce Wayne, como tem os seus princípios, não o faz. E o Jumpo Valley vai lá e arranca um membro dele. Sim, se tornou uma espécie de ritual. Todo ano o Jumpo Valley vai lá. E aí, velho, você já me reconhece como Batman e tal? Não? Velho, e a situação atual do Bruce Wayne é chocante. Agora só sobrou o torso e a cabeça, que inclusive estão separados. Isso aqui, velho, parece aquelas ficção científica distópica misturada com horror, velho. Nunca que você veria uma cena dessa num quadrinho tradicional do Batman, e é por isso que eu gosto tanto dessas histórias. Acontece que apesar dessa situação aparente de paz, as pessoas não estão contentes, né? Afinal de contas, vivem em um estado totalitário, onde falta liberdade. E algumas pessoas vão se insurgir e o Bruce Wayne vai ser uma peça-chave para que eles consigam derrotar esse tirano ditador. Então tá aí, pessoal, Batman Nightfall, primeiro número da nova série da DC Comics, Tales of the Dark Multiverse, Contos do Multiverso Negro, que me surpreendeu positivamente, não apenas pela história, mas também pelo acabamento. Olha só, tem capinha cartonada, tem a lombadinha quadrada. Recomendo fortemente que você procure aí nos processinhos e me diga o que achou nos comentários abaixo, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e não esquece de me seguir no Instagram, @canalcomiczone. Grande abraço e até o próximo Comic Zone.